eu olharia para essa mensagem e pensaria, amanhã já tem venda, já dormia feliz. Nossa, que venha mais clientes assim. Por isso que eu nunca tive problema de usar meu celular tarde da noite. Tô falando de uma situação até boa. É que tem gente que vê coisa boa como algo ruim. Às vezes a pessoa tá precisando de trabalhar e essa positividade nela. Então eu já ficava feliz. Amanhã, nossa, não vejo a hora. Amanhã de manhã já vou chamar essa cliente, já vou fazer de evento, já vou encher ela de foto. Sabe? Então, e ficava me coçando para não responder ela, porque dava vontade de já fazer aquela venda, ó, meia-noite tô vendendo. Eu sentia vontade. Que isso é perfil de cada um. Tem pessoas que gostam de vender. Eu sempre gostei de vender. Quer dizer, sempre gostei. Eu entendi depois que eu comecei a vender, trabalhar com vendas na rua. Que eu não sabia que gostava de vender. Então, pensa bem. Se isso te incomoda, pega um outro número. Investe num celular. Para isso não te incomodar. E para você colocar seu número à la vontade, fala assim, estou aqui, universo, para vender. E dá esse número para o máximo de pessoas, sai distribuindo, coloca em rede social, coloca no Google, coloca em tudo quanto é lugar. Então, essa é uma empreendedora de sucesso, que quer ter sucesso e vai ter sucesso. Porque ela entende que ela é uma profissional. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês precisam ser profissionais. E lista aí também o que me incomoda nos atendimentos do celular. E às vezes pode acontecer, eu falei de coisa boa, mas pode acontecer de chegar uma mensagem às vezes não muito boa, sabe? Aquela cliente que você tentou, alguém vai se identificar, que você tentou falar com ela o dia inteiro para cobrar, e aí ela vai responder lá quase à noite, que ela sabe que você não pode ir na casa dela, porque tá muito tarde. E aí ela vai te responder. Ah, então eu tive um imprevisto, eu fiquei sem o celular, sabe? E aí vai te fazer um pouquinho de mal. E aí nessa questão você vai falar assim, agora você é positiva, Rosana? Não, eu trabalhei muito isso na minha vida. Eu tive que desmembrar para parar de sofrer e eu vou entrar nesta parte que por muitas vezes eu quase larguei. Eu falei, eu vou largar isso. Porque o que as pessoas me falavam me machucava demais. Mas porque eu não me via como uma empreendedora. Quando alguém me enrolava para não me pagar, eu me enxergava como a Rosana, mãe, uma pessoa boa, legal. Eu não me enxergava. Ela está enrolando a vendedora, a empreendedora. Não é você na sua vida pessoal. Só que eu demorei 5 anos e por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, que muitos acabam passando por isso e param de empreender porque não sabe lidar e fala assim, não, existe muita gente mau caráter, tá. Então quando eu recebi uma mensagem dessa, de fato não me fazia bem e durante muitos anos eu tive muitos problemas nessa questão de não saber lidar, porque eu já queria, você tá me enrolando, eu vou ir agora, sua casa não importa se é meia-noite, eu vou ir agora. Mas eu não fazia isso. Mas incomodava. E é ruim, porque afeta a nossa saúde. Incomodava demais. Eu até pensei em ter um celular profissional só por causa disso, mas era uma minoria. A maioria eram clientes boas, de bom caráter, maravilhosas. Era uma minoria. E aí eu tive que aprender a lidar com essa minoria que eu vou falar com vocês sobre isso. Para você não levar problemas para sua casa, para você não ficar levando problemas do trabalho, você tem que saber. Acabou o trabalho? Por mais que eu atenda uma cliente ali fora do horário, mas acabou. Agora eu tenho uma vida. E nenhuma chateação do que eu passei durante o dia pode entrar na minha casa. Com a minha família, com o meu marido, com as pessoas que eu amo, com a minha mãe, enfim, com quem for. Então, por isso que é tão importante essa aula, a gente está falando.
Existe duas pessoas e a gente vai fazer essa declaração aqui no final. Tanto na sua agenda, no seu celular, no seu horário, referente ao tempo e referente às pessoas. Como você vai se comportar quando houver uma divergência com alguma cliente sua. Então, se você quer continuar com o seu celular pessoal como profissional também, saiba dividir essas coisas que eu passei ou desligue seu celular num certo momento, tá? Então isso vai te ajudar demais. Ou coloque um outro chip ou tenha outro celular. E vamos distribuir, vamos colocar no máximo de lugares aí esse seu número para girar, para ter captação de clientes, enfim, tá? Eu fiz uma anotação aqui que eu quero falar muito sobre ter hábitos de uma empreendedora de sucesso. E antes de entrar nas estratégias, metas, vendas, a gente tem que entrar em tudo isso antes. Aqui sobre a mente, que foi a primeira aula, eu falando sobre a agenda, sobre o celular e agora sobre os seus hábitos diários. Tudo isso é o que vai fazer você seguir em frente. Muitas pessoas vêm com estratégias e você daqui a pouco larga e fala, nossa, por quê? Você não trabalhou tudo isso. E eu passei a ler muito, passei a fazer muitos cursos, passei a estudar e eu percebi que os meus hábitos eu poderia produzir muito mais. E eu anotei 2 livros, se vocês tiverem interesse de ler, que eu li e assim fez muita mudança no meu dia a dia. Que um deles é O Poder do Hábito e O Milagre da Manhã. Eles também têm técnicas ali que vai te ajudando até você manter ali um hábito. Para você manter um hábito, são 21 dias. Mas se você quiser ter certeza, será que 60 dias? Faça por 60 dias, tá? E isso vai começar aqui, você vai acordar cedo. A primeira coisa que você vai fazer é tomar água, se hidrata. A gente desidrata muito durante a noite. Acordou de manhã, respira, agradeça a Deus pelo seu novo dia, por você estar bem, por você estar saudável. Começa o dia de maneira, sabe, já declarando coisas boas na sua vida. Bebeu água, agradeceu a Deus, vamos para o próximo passo. Faça 10 minutos de exercícios. Ou se você fala, não, eu gosto de fazer academia de manhã, melhor ainda. Mas aí o livro ele explica que se você fizer 10 minutos de cada coisa, vai te trazer um resultado assim, ó, muito top. E como era muito corrido pra mim, eu falei, eu vou fazer só 10 minutos de cada um, já tá ótimo. E deu muito resultado. É incrível como coisas que a gente começa a fazer, o quanto muda a nossa vida, a nossa visão, o nosso dia, tá? E aí você vai fazer também 10 minutos de leitura, tá? 10 minutos de leitura, pega, pode ser desses livros que eu passei, pode ser de um outro livro, senta ali e faz 10 minutinhos. Isso também vai fazer muita diferença. E você também vai fazer 10 minutos, você pode meditar, pode fechar os olhos, pode não pensar em nada, ou você pode orar, conversar com Deus, 10 minutinhos ali, conversando com Deus, ou faça algo que ali te traga mais conexão com você mesma. Então, isso vai fazer um grande diferencial, tá? E depois faça as declarações. Essas declarações é legal você olhar na frente do espelho, fazer a posição da Mulher Maravilha, que é com os braços assim, tá meio justinho aqui meu blazer, e postura e começar a fazer declarações. Sou uma mulher brilhante, sou imparável. Ou você pode declarar seu dia. Hoje vai ser um dia incrível, hoje eu vou ter ótimas clientes, hoje eu vou fazer ótimas vendas, a cada dia mais. Eu conheço pessoas com bom caráter. Eu sou privilegiada, eu sou blindada por Deus.
Hoje eu vou estar protegido em todos os lugares que eu passar. Então você pode fazer essas declarações, tá? E o seu dia com certeza vai ser totalmente diferente. Eu fiz isso e eu vou te falar, foram dias incríveis, dias que do nada eu pego o celular, são várias mensagens lá do WhatsApp. Vem aqui, tem uma indicação, não sei o quê. Você entende como é algo assim transformador? E quando vem às vezes uma divergência, alguma coisa que vem para querer te roubar energia, você já fez a declaração, você fez leitura, você praticou exercício, corpo e mente alinhado, aquilo não te derruba. Aquilo não vai te derrubar. Você vai falar assim, eu estou bem. Isso é pequeno, perto de como eu tô com energia, de como eu estou me sentindo bem. E uma dica aqui é começar o seu dia, após fazer esse ritual aí da manhã, você começar seu dia fazendo aquilo que você menos gosta. Por exemplo, eu acabo não fazendo captação, eu acabo deixando para depois, para depois, para depois. Então, quando você começar a trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é captação, por exemplo. Ah, eu não gosto de tirar foto, então as primeiras coisas que você vai fazer. Porque no começo do dia, porque você tem que fazer o que menos gosta primeiro? Porque sua energia está elevada. Então, mesmo você não gostando muito, você vai fazer. E aí você quer fazer o que menos gosta pro período da tarde, só que sua energia já está ficando ali, está ficando um pouquinho mais cansada. E aí você não vai fazer. Aí você vai deixar para amanhã, para amanhã, e aí você começa a procrastinar. Então por isso que eu digo, faça o que você menos gosta de manhã. Muitos deixam de fazer captação porque tem que ficar mandando mensagem, tem que ficar lá mandando mensagem para pessoas novas nas redes sociais. E muitas pessoas não gostam de fazer isso. Eu não gostava de fazer isso. Mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que ter cliente. Eu gostava de ter cliente. E para mim ter cliente, eu tinha que captar. Não tem como fugir. Se você tiver uma secretária, aí você coloca a secretária para fazer. Se você não tem, que nem eu não tinha, eu tinha que fazer. Só que eu tinha que fazer para ter clientes. Então eu já fazia isso logo de manhã. Eu às vezes eu fazia de manhã e às vezes eu fazia à tarde. Como eu falei, às vezes tinha um período ali que não tinha cliente, eu já ia pro celular, não parava enquanto alguém não falava, vem aqui. Esse era um momento de eu, ficou melhor, agora eu vou lá, vou atender, vou dar um tempo. Aí, né, questão de energia, frequência. Então, quando você quer muito alguma coisa, você quer muito atender, os clientes chegam. Os clientes chegam, possa ter certeza. E eu quero falar de algo, quando eu falo que você tem que começar a aula de coração e mente aberta, é para você captar as coisas e aplicar. Porque se você vê essa aula e só vê e não aplicar, ela não é válida. Ela é válida se você falar, eu vou aplicar. Pelo menos uma coisa eu vou aplicar do que a Rosana está falando nessa aula. Então, uma dessas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que enquanto eu estava preparando a aula, veio esta situação de um atendimento que eu fazia, que eu quero falar para vocês agora sobre presença. Presença. Você precisa estar atenta, você precisa ouvir a sua cliente. Sabe, porque muitas pessoas têm portas abertas porque elas estão atentas, elas estão presentes. Às vezes uma coisa que a pessoa fala lá, tum, pega. Ela pega rápido, porque ela estava presente. Então é isso que eu quero que vocês fiquem presentes nos seus atendimentos. E essa minha presença durante um atendimento mudou totalmente. Eu passei a encantar minhas clientes e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Quando eu fui atender uma cliente, o nome dela é Bia, eu tinha o costume de sempre oferecer, sempre fui muito simpática. E sempre tomei muito cuidado ali, nunca fui entrona, nunca falei alto demais e nem baixo demais, nunca fui tímida demais e nem solta demais. Eu sempre tive um equilíbrio, porque cada uma é diferente. Né? Cada pessoa tem um jeito diferente, então eu buscava ver o jeito da pessoa para saber até onde eu podia chegar. Um bom vendedor, ele faz isso. Então ele observa e fala, pô, aqui eu posso falar, aqui talvez não possa falar. Tem cliente que não gosta de conversar, não gosta. E aí você quer ficar puxando assunto, você incomoda, ela não vai comprar. Ela não vê a hora de você ir embora, porque você fala muito.
Agora, tem umas que não gostam de silêncio, ela quer conversar, então você vai ter que conversar. E tem essa, quanto mais você conversar, você entra ali no assunto com ela e vai conversando, vão dando risada, ela vai comprando, e o negócio vai ficando bom. Então, você tem que prestar atenção para saber como o seu cliente é o perfil do seu cliente. Mas enfim, eu fui atender essa cliente e eu tinha esse costume de ser ali, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de fechar, né? Abrir, fechar. E aí eu lembro que eu coloquei nela, era um espelhinho bem piquititico, sabe? E eu coloquei nela, e aí eu lembro que um dia ela falou assim, nossa, quando você coloca o colar em mim eu me sinto uma princesa. E ela tava olhando no espelho, quando eu olhei naquele espelhinho bem pequenininho, sabe? Os olhos dela brilhavam. E eu olhei aquilo e eu falei, nossa, eu preciso fazer mais isso. Porque não só pela cliente, a maneira que ela se sente uma princesa, porque hoje em dia os homens não fazem mais isso com as mulheres. Eles não têm mais esse hábito de fechar uma pulseira ali na mulher, colocar o colar na mulher. Isso é contos de fadas que não deveriam ser reais, tá? Então você pode até ter um marido e começa a falar pro seu marido praticar e começar a fechar o colar em você. Mas a maioria não tem isso, vamos ser sincera. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero fazer isso mais vezes, porque ela se sente muito bem. E quando eu recebo esse olhar, me dá uma energia maravilhosa, parece que eu tô no caminho certo, sabe? É muito bom essa troca de energia. Então eu comprei um espelho um pouco maior, eu carregava os dois, que não era todo lugar que eu conseguia levar esse espelho maior. Então, mas eu comprei um estilo de princesa que pudesse segurar. Então, quando a cliente, ó, um bônus aí para vocês. Se vocês não estão marcando isso, vocês estão perdendo algo que pode ser um diferencial no atendimento de vocês, tá? E aí, ela pegava, ai, que espelho bonito, já começava a elogiar o espelho, e eu vinha com a Kelly, colocava o cabelo dela de lado, com muito cuidado, eu tinha uma mão muito suave, sabe? E colocava o colar e fechava e olhava para ela ali naquele momento. Gente, é um olhar mais lindo do mundo. E todas elas começaram a se sentir uma princesa. E aí eu comecei deixa eu colocar o brinco, e você às vezes alguma fica tímida, ai não, porque faz tempo que eu não troco esse brinco, tá sujinho. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu fazia questão de colocar o brinco, a pulseira e principalmente o colar. Deixa que eu tiro pra você. Peraí, não, deixa que eu tiro. Aí ela lá e tirava. Sabe? E eu comecei a encantar as clientes nos meus atendimentos. Muitas clientes me indicavam e falavam com muito carinho de mim. E muitas falavam assim, nossa, eu não consigo parar de comprar de você. E parece que cada vez eu compro mais. Porque era um atendimento maravilhoso. Então, mais um exercício para vocês, que vocês podem estar fazendo uma vez por semana. E colocando ali o que você pode estar melhorando nos seus atendimentos. Algo que você ouviu que poderia estar mudando aquilo ou fazendo algo em cima daquilo. Algo que uma cliente falou. Então, isso é importante, você sempre estar inovando. Não adianta sempre ficar ali na mesma. Às vezes você pode melhorar alguma coisa. Ou algo que você está fazendo errado, sabe? Então, presta atenção nisso. Tá? Então, esse é o exercício que eu queria deixar aí para vocês uma vez por semana, tá? Eu fiz aqui, eu anotei aqui, para você deixar muito claro sobre o seu lado empreendedor profissional e o seu lado pessoal. Então eu quero que você faça uma declaração que você deixa anotado na sua agenda ou num caderno, em algum lugar, para você não esquecer. E você não pode esquecer isso daqui, principalmente quando vem uma divergência, quando vem um estresse, quando vem algum tipo de probleminha. Aí você lembra quem você é, para não se confundir. Eu, quando tive alguns estresses, e não foram uma sequência, que se juntam, né? Sabe quando você tem um problema e parece que tem vários? Eu lembro que teve uma fase que eu tive um estresse, eu tive outro, eram meio que pessoas da mesma família.
Então ali todo mundo deu problema juntos. E eu lembro que eu falei, eu não quero, isso não é pra mim. Pra que eu vou ficar passando? Olha que humilhação, porque vem muito barulho. E esse barulho é pra nos parar, nos travar. Talvez até uma defesa. A gente tem medo e acaba vindo uma defesa nossa, para que a gente não venha sofrer. E quando acontecem essas coisas, eu lembro que eu não queria voltar a trabalhar em contabilidade na época, eu não queria voltar. Então eu queria lutar por aquilo. Mas eu não sabia como lidar com aquilo. Porque as pessoas estavam me maltratando, eu levava muito pro pessoal. E às vezes eu entrava no carro e ficava horas ali chorando sozinha e tendo uma autopiedade, sabe? Coitada de mim, como eu tô sofrendo, meu Deus, eu tô sofrendo. Mas sabe por quê? Porque eu me colocava em primeiro plano. Gente, as pessoas estão machucando a Rosana. Gente, eu sou uma mãe. Eu vou lá, eu invisto. As pessoas estão querendo me dar trabalho, não estão querendo me pagar. Então era eu, Rosana, em primeiro plano. Era muito eu e doía demais. Chegou um momento que eu falei, se eu quero ser uma empreendedora de verdade, se eu quero ter crescimento nisso, porque eu tô tendo crescimento, tive alguns aborrecimentos, mesmo assim. Eu comprei apartamento na planta, eu comprei um carro 0 quilômetro, eu comecei a ter uma vida totalmente diferente, trabalhando, vendendo de porta em porta. Então, quer dizer, essas situações vão me travar. Uma meia dúzia que me deu problema ali, de repente, vai me travar das outras 40, 50 clientes que eu tinha naquele momento? A minoria vai me parar? Não deixa a minoria te parar. É a minoria. Coloca num papel de verdade. Porque eu ficava tão sofrendo que eu ficava cega e não via que a maioria tinha um bom caráter. E eu quase parei por isso. E eu sofria por isso, perdia a fome, ficava mal, o estômago doía. E aí eu ficava dias, até o ponto de falar assim, não dá pra confiar mais nas pessoas. Olha que perigo pensar nisso. E eu que mais confiava nas pessoas. Eu ia parar, ia declarar depois pra minha vida toda que não confio nas pessoas, que as pessoas são mau caráter. As pessoas são de bom caráter, a maioria é de bom caráter. A maioria são pessoas boas. E aí eu comecei a pensar, mas é a minoria. Imagina. E eu lembro que naquela época, eu tava juntando dinheiro para comprar um apartamento e falei assim, mas é a minoria, se eu ainda tô conseguindo juntar dinheiro. É a minoria que tá me dando problema. E agora, como passar por esta minoria? Não levando pro pessoal. E aí eu falei, eles compram da Rosana vendedora, da Rosana empreendedora. Na época eu já tinha um MEI, já tinha um CNPJ. Eles compram desta pessoa aqui. Eu fui lá atender, mas eu era uma empresa. Comecei a tirar o vínculo, comecei aos poucos a afastar a Rosana pessoal da Rosana profissional. E começou a doer bem menos. Não parou totalmente, mas começou a doer bem menos e bem menos. A minha cobrança melhorou. Eu passei a cobrar com mais ousadia. Comecei a ser mais profissional. Quando a pessoa vinha e dava uma desculpa, eu já me posicionava. Porque eu já era empresa. Eu não ficava com receio, ai, que vai pensar de mim? Ai, porque... Não, eu falava, sou uma empresa aqui. E eu falava como uma empresa. Eu falava, quando a cliente queria me passar muito problema, eu passava para ela a situação que eu tinha que pagar lá os meus boletos. Porque eu era uma empresa que tem contas a pagar. E aí eu parei de sofrer. Essas coisas, quando uma cliente dava desculpa ou fazia alguma coisa, não me fazia sofrer. E daí pra frente as coisas só melhoraram e muito. Até nas minhas metas começaram a melhorar, eu comecei a ficar mais ousada, comecei a dar mais crédito, comecei a vender muito mais. Porque ali eu era uma empresa. Eu parei totalmente de levar pro pessoal. E eu quero que vocês, se vocês querem crescer, se vocês querem ser uma empreendedora de sucesso, quando vir alguma coisa e causa dor, fala, não sou eu, ela não tá fazendo isso comigo, mãe, filha.
Não sou eu. Eu tenho uma família, as pessoas que me amam. Ela está fazendo isso com a minha empresa. E quando você pensar assim, as coisas para você vai fluir. Vai fluir, ó. E você vai entrar numa frequência muito melhor. E você vai se tornar muito mais profissional, tá? Então essa declaração é para que você não esqueça que você é uma empreendedora, tá? Você às vezes fala, eu sou empreendedora, estou empreendendo, eu sou empreendedora, aí vem o primeiro problema, você já se coloca em primeiro plano. Gente, isso acontece com muitas, aconteceu comigo durante anos. E eu demorei 5 anos, foi em torno de 5 anos para eu entender que eu precisava de desmembrar isso, tá? Então você pode colocar você, claro, no seu primeiro, segundo nome, sobrenome, e eu coloquei assim, eu, Rosana Barros, sou empreendedora no ramo de semijoias, tenho clientes maravilhosos, cada dia eu vendo mais, tenho mais facilidade em atrair pessoas de bom caráter, sou uma ótima cobradora, peraí, que eu me perdi. E tudo que acontece no meu trabalho, eu não levo para minha vida pessoal. Qualquer divergência, mal entendido ou um desânimo momentâneo, eu deixo na empresa. Eu entendo que tenho uma empresa e minhas clientes também me veem como uma empresa. Ponto final. Assina embaixo e coloca uma data. A partir de hoje eu sou uma empresa. E eu vou deslanchar. Faça isso. Eu quase parei por isso. Eu quase desisti. Se alguém lá no começo tivesse falado, Rosana, vem aqui, faz isso, ó. Nossa, eu teria sofrido muito menos. Com certeza. Eu não teria sentido tanta dor de estômago. Então por isso que eu quero dividir isso com vocês. Porque isso pode fazer uma grande diferença para vocês, tá? Daqui para frente, no sucesso. E você fala, e quando eu tiver minha loja, quando as coisas... Gente, as divergências só mudam. Você vai ter também. Só que os problemas são outros. Só que aí você já vai ter uma maturidade maravilhosa, sabe? Isso vai só te dar crescimento. E o próximo exercício, cite 5 situações que te incomodam, que as clientes fazem, que você até se perde, fala, nossa, mas eu começo a me sentir muito mal. Nós vamos ter uma aula online na segunda-feira, eu vou colocar no grupo o horário que vai ser, pra gente poder conversar, porque a gente todo mundo tá no mesmo barco. A gente vai estar falando sobre a mesma linguagem ali. Então, uma coisa que uma pessoa tá passando, outra passou e falou assim, eu fiz assim, melhorou. Então, é uma maneira de juntas a gente fazer as coisas darem certo. Então, algo que eu falo que é muito importante você estar com pessoas que fazem parte daquilo que você faz parte. Que isso só tem a agregar, tá? E eu quero falar também sobre a autoconfiança. Você se sente confiante? É isso que eu quero que você se pergunte. Eu me sinto confiante? Ou você se compara com outras pessoas? E eu até anotei aqui que está dizendo assim, comparar-se com alguém é o começo do fim. A única pessoa que você pode se comparar é com você mesma, o seu ontem e como você está hoje. Eu tenho certeza que essa comparação você vai estar ali. Hoje eu estou melhor. Então só se compara com você porque você está evoluindo a cada dia. É um processo de evolução. Então cuidado ao ficar olhando lá no Instagram, que Instagram é um palco, tudo é bonito mesmo. E eu quero deixar aqui para vocês, para falar sobre no atendimento, para você até gerar aí essa autoconfiança, autoestima, passar a se arrumar mais, para você mesma, passar a se maquiar. Às vezes para algumas se maquiar pode ser algo assim, meu Deus, mas eu não vou para uma festa, porque eu cresci com essa crença que você só se arruma e se maqueia se vai para um casamento ou para uma festa muito grandiosa. Só que quando eu fui trabalhar num shopping, a gerente ficava implicando comigo porque eu não me maquiava. E aí eu passei a ter que me maquiar
Eu nem tinha maquiagem, peguei maquiagem, lembro que eu pegava emprestado e depois que eu me maquiava, eu ficava lá no espelho me olhando. E eu falava, nossa, como eu tô bonita, nossa. Então, se maquiar é importante para nós, para nossa autoestima e para nossa também autoconfiança. E isso vai só agregar nos atendimentos. Porque essas suas clientes vão se inspirar em você. E é claro, você precisa usar o que você vende. Se você vende roupa, usa um look poderoso das roupas que você vende. Se você vende semijoias, você precisa usar um mix. Uma semijoia linda, sabe? Você precisa ser ali a vitrine do seu negócio. Estar maquiada e criar esse hábito. Porque no começo, vamos colocar assim, quando a gente olha uma mulher bem arrumada, maquiada, parece que ela demorou horas para fazer aquilo. Só que se você cria o hábito, é muito rápido. Você não precisa fazer uma maquiagem de festa todo dia. Aquela que tem mais preparação, é mais carregada. Mas você pode fazer ali sabe, um pouquinho de blush, um pouquinho de sombra, um batom. Já muda tudo. Fica mais alto astral, sabe? Fica melhor. Então passe a se maquiar, passe a se arrumar melhor, penteie seu cabelo, fique bonita para fazer aquele atendimento. Porque você talvez não pare para pensar nisso, mas a cliente, ela presta muita atenção em você. Toda cliente que vê uma vendedora de semijoias, de roupa, enfim, ela vê essa mulher como uma mulher empoderada. Sabe? Não é uma pessoa que vai chegar lá de chinelinho simples, com rabinho de cavalo, toda, sabe, toda simplesinha, sem um brinco às vezes. Ela pode, nossa, não era isso que eu tava esperando. Agora se você vai toda arrumada, nossa. E na hora que ela te indica, ela vai te indicar ainda de uma maneira, nossa, ela é linda. Nossa, ela vem super arrumada. Sabe? Ou ela nem vai pensar nisso, ela vai indicar, mas sabendo que você vai representar. Sabendo que você é um mulherão. Que vai lá, vai levar autoestima de verdade para aquela mulher. Não só através de semijoias, mas através ali de como você está. Porque a gente se contagia. Quando a gente entra num lugar que tem muitas mulheres maquiadas, bonitas, com postura, a gente se arruma, sabe? A gente começa a se arrumar. Aí você pensa, nossa, não passei um batom, nossa, não me maquiei. Porque você entende que o certo era estar daquele jeito. Aquilo te contagia. Aquilo te prende o olhar, sabe? Então é isso, eu queria finalizar essa aula falando sobre você se desmembrar, o quanto isso vai te elevar demais e que você se posicione, que você tenha essa autoconfiança, essa autoestima, que você esteja bem no geral. Uma empreendedora de sucesso é um conjunto de coisas. Então, vai juntando tudo isso e vai aplicando ali todo dia. Mas não vê como um peso. Vê como algo que vai agregar demais na vida de vocês. Que eu tenho certeza que vocês já estão se tornando uma empreendedora de sucesso. E até a próxima aula.